Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 4 de julho de 2022. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Para a minha meditação, gostaria de falar um pouco sobre o estilo de Pedro e o estilo de Paulo e como Deus soube usar o estilo de cada um para chegar a diversos corações. Bora refletir. Eu vou articular a minha reflexão comparando um pouco da história de Pedro com a história de Paulo, para a partir daí, então, tirar algumas conclusões que nos possam ser úteis à vida de fé no século XXI. Comecemos com a origem desses dois homens. Pedro era um pescador. A pesquisa histórica supõe, inclusive, que a família de Pedro pudesse ter sido antes de pescadores, até mesmo camponeses. Paulo, por sua vez, é um judeu praticante, um jovem brilhante, que estudou na escola de Gamaliel, como conta o livro dos Atos dos Apóstolos. Uma primeira diferença que existe entre os dois é que Pedro é um trabalhador, por assim dizer, da natureza. É um homem com o estilo da roça. E Paulo é um citatino, um cosmopolita, aquele que vive e perpassa pelos ambientes das grandes cidades com as suas oportunidades, sobretudo de formação intelectual. Uma segunda diferença de origem, agora de origem, vamos chamar assim, religiosa, é que Pedro conheceu Jesus em vida, pessoalmente, antes da morte e da ressurreição. Por sua vez, Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente, a não ser após a sua morte. Ou seja, Jesus apareceu, sim, pessoalmente para ele, mas ressuscitado. Ele não conheceu Jesus o Nazareno, aquele que chamavam de o filho do carpinteiro, o homem que andava pela Galileia falando do reino de Deus e anunciando uma boa nova. Paulo não conheceu este homem que falava das coisas de Deus, mas conheceu o Filho de Deus ressuscitado no caminho de Damasco. A gente vê aqui, então, uma diferença das vocações apostólicas, porque Pedro foi constituído apóstolo por Jesus ainda em vida, e Paulo sentiu no coração a necessidade de viver como apóstolo após o encontro com Jesus. Inclusive, Paulo, num dado momento, se encontra com São Pedro, fica 15 dias com ele, como disse a segunda leitura da missa de vésperas, e nesses 15 dias Pedro atesta que Paulo é verdadeiramente um cristão e que exerce a função de apóstolo. A partir daí, então, Paulo é acolhido como sendo também ele um apóstolo. E em outra ocasião, o próprio São Paulo vai dizer que chega a trabalhar até mais do que aqueles apóstolos que Jesus havia escolhido. Então, isso sobre a origem deles. Uma terceira diferença ligada à formação é a seguinte: por ser pescador, Pedro não era um homem que frequentasse, muito provavelmente, conforme a pesquisa histórica nos faz pensar, o templo e a sinagoga. Ele cumpria os preceitos, mas os pescadores tinham má fama no tempo de Jesus, eram considerados homens de pouca religiosidade por conta dos seus hábitos de trabalho, que impediam com que tivesse uma vida religiosa um pouco mais dedicada. Paulo, por sua vez, desde muito jovem, se formou
na melhor escola, uma das melhores escolas, que era junto de um rabino que lhe ensinou a lei. De modo que Pedro foi encontrado por Jesus como um pescador, um homem simples, no trabalho. Mas Paulo foi, antes de mais nada, atravessado por um conhecimento profundo das escrituras da época, isto é, do Antigo Testamento. Ele era um versado nas coisas de Deus à luz daquele tempo, né? Aquilo que era considerado a palavra de Deus. Se de um lado Paulo é um ilustrado, de outro lado Pedro é um homem muito chucro, muito cru, e que foi aprendendo os significados das escrituras e foi educado por um rabino, por Jesus. Jesus era chamado de rabi, de mestre, por várias pessoas, e é ali que Pedro começou então o seu estudo das escrituras. Mas ele não tinha uma formação prévia como Paulo teve. E Paulo era dedicadíssimo no cumprimento das leis. Tanto é que ele perseguia os cristãos em nome da lei judaica, da lei do Antigo Testamento, e matava os cristãos. Aqui uma coisa interessante, veja a diferença desses perfis escolhidos por Jesus. De um lado escolhe um pescador chucro, um religioso de segunda categoria aos olhos daquela sociedade. E de outro lado escolhe um religioso de primeira mão, Paulo, mas que era um fundamentalista e inclusive um homicida. Jesus escolhe pessoas estranhas, mas Jesus escolhe esses, provavelmente, para manifestar o poder do reino, a força da vida nova, para mostrar o que significa a ressurreição. Pedro e Paulo, como podemos ver, têm estilos bem diferentes, mas Jesus chamou a ambos e usou de ambos para chegar a diversos corações. Aqui entra um aspecto interessante, o aspecto especificamente da evangelização. Se nós olharmos bem, Pedro, por ser de tradição judaica, ele falava especialmente para Israel, para o povo de Israel, para os que já eram judeus. Paulo conseguiu romper essa bolha em que às vezes os judeus bíblicos se estabeleciam e começou a ser um missionário. Porque assim, o judaísmo não é uma religião missionária. Ele não sai à procura de novos adeptos. O cristianismo é. E Jesus foi quem lançou o desafio para os apóstolos de que se tornassem missionários, mas os apóstolos, inclusive Pedro, tiveram um pouco de dificuldade com isso, sobretudo no começo. Eles foram aprendendo a sair para além das suas próprias fronteiras. Paulo, por sua vez, já se desafiou de começo a evangelizar aqueles que eram de fora do redil de Israel. Por isso ele é chamado o apóstolo das nações, ou o apóstolo dos pagãos. Se nós olharmos as cartas paulinas, vemos Paulo fundando comunidades cristãs em diversos lugares, e nesses diversos lugares falando a gente que não era judia, que não era judeu, que não era da tradição de Israel. E foi graças a Paulo que os não-judeus puderam começar a ser cristãos. Ele foi aquele que mostrou aos apóstolos, aqueles que conheceram Jesus em vida, que o evangelho deveria chegar aos outros também e que não era preciso que a pessoa se tornasse primeiro judeu para depois se tornar cristão. Foi a primeira grande decisão da comunidade primitiva, o chamado Concílio de Jerusalém, que aparece nos Atos dos Apóstolos também. Então, quem quisesse seguir a Jesus, vindo de outras religiões, bastava que fosse batizado e começasse a seguir o Senhor. Diferente da tradição judaica, que exigia que a pessoa fizesse vários rituais e abluções e etc., e era um pouco a cabeça de Pedro no começo.
Quem quisesse ser cristão deveria se tornar primeiro judeu e depois ser batizado para se tornar cristão. Então, o que há de peculiar aqui que valeria ressaltarmos para a nossa vida cotidiana hoje? Pedro e Paulo têm estilos diferentes, mas Deus usou os dois estilos para chegar a dois públicos diferentes. Pedro conseguia falar para os que já eram de dentro de Israel. E Pedro, muito provavelmente, chegava também àquelas pessoas que eram mais simples, os aldeões, os pescadores, porque esse era o estilo ligado à história de Pedro. O estilo é a história. Paulo, por sua vez, com sua formação, com sua experiência de vida, foi aquele que conseguiu falar para os pagãos, para outras religiões, e sobretudo em grandes cidades. E nas cidades estão as questões talvez mais complexas. E também os grandes pecados. As cidades também são centros de pecado, de uma diversidade imensa de vícios. Nova York, essa grande metrópole do mundo, foi considerada ou chamada durante um bom tempo de The Big Apple, a grande maçã, em referência justamente ao pecado de Adão e Eva. Seria a cidade do pecado. Hoje nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tantas as grandes cidades do Brasil e do mundo, que são como que capitais internacionais, pelas quais o mundo transita, e que são grandes maçãs. São lugares desafiadores. E nós precisamos de Paulos para ir a esses lugares. Eu diria isso, que Pedro fala muito do estilo do campo, da cidade pequena, da roça. E Paulo fala muito da cidade grande, da cultura, desse mundo contemporâneo. E nós precisamos dos dois. Precisamos de Pedros e precisamos de Paulos. Estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor o seguinte exercício. Que você, olhando um pouco para a história, para a personalidade, para o estilo de Pedro e de Paulo, tentasse se encontrar com quem você mais se identifica. Uma vez que você se descubra nesses dois, que você escolha uma área de evangelização para você. Então, por exemplo, se você nasceu em cidade grande ou estuda em cidade grande, consegue transitar pela cultura urbana, você é chamado a ser um novo Paulo. Agora, se você mora em cidade pequena, trabalha em cidade pequena, a vida toda passou no campo, talvez você seja convidado a ser um bom Pedro. E a gente precisa dos dois. Quem é você? Quem você pode ajudar? Assuma a sua missão. Ajude o Senhor a levar a boa nova a todos os corações. Uma boa semana, um grande abraço e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!